Estamos no ar com mais um programa 45 minutos. Vina, tudo bem por aí? Tá ótimo! Senhoras e senhores, Vina na área e, por favor, digite seu CPF aqui. Opa, peraí que eu vou digitar. Eu sou Leonardo Martins, estou aqui com o meu amigo Vina e eu avisei que se o Leco abrisse a boca, o São Paulo ia perder. É Achei isso. ruim? Não. Tenho pena? Não. O Leco é muito pé frio, cara. Até na hora de sair, quando o time tá bem, ele é pé frio. Mas vamos lá. Corinthians 1, São Paulo 0 na Neoquímica Arena. E eu posso dizer, como São Paulino, que o São Paulo nunca foi tão favorito Sem dúvida. e nunca o jogo foi tão fácil para o Corinthians. E o resultado foi muito injusto, Vina. Muito. A Foi. gente vai falar mais aí sobre o jogo, sobre algumas coisas de bastidores. Mas a sensação de hora que acabou o jogo ontem, para falar a verdade, a minha sensação, ufa, foi só 1-0. Cara, é curioso, né? Clássico é complicado mesmo, né? Historicamente tem, assim, aquele lance do se o Palmeiras tá melhor, geralmente ele ganha. Se o Corinthians se o Palmeiras tá melhor, geralmente o Corinthians ganha. Se o Corinthians tá melhor, geralmente o Palmeiras ganha. E essa máxima veio hoje, ontem no caso, né? Para o jogo contra o São Paulo, né? Realmente foi pouco, 1-0 foi pouco. Foi aqueles jogos curiosos que o São Paulo teve muito mais posse de bola, mas uma posse estéril, né? Não criou absolutamente nada. O Cássio, eu me lembro da defesa da falta que desviou na barreira, mas fora isso, não me lembro Duas, de. foram duas Teve uma outra faltas. Uma do falta, Sara, uma isso do é, Sara no primeiro que tempo, ele que pegou foi bem uma no falta bem canto ali, batida. mas também, assim, É só, foi uma bola defesa parada. ok. Com bola rolando, não teve nada de São Paulo, nada, nada, nada. Daniel Alves muito abaixo e o Corinthians com aquela entrega que a gente falou no programa especial. Quem não acompanhou, nós soltamos sábado um programa especial. Infelizmente, se você não acompanhou, você perdeu um programa bem da hora. Que nós comentamos, né, que o Corinthians ia ter que ter aquela raça que teve contra a Inter, contra o Grêmio. Grêmio e que teve contra o Atlético Mineiro, só que perdeu porque o Atlético realmente é muito melhor que o Corinthians. É, Contra o Atlético, o Corinthians perdeu mais para o seu próprio banco do que para o isso, Atlético, né? Porque a exato, hora que os jogadores se desgastaram, não tinha quem isso, colocar. exatamente. E ontem também, né? E ontem também, a hora que alguns jogadores do Corinthians se desgastaram, quando fez a troca, foi o Corinthians, ele não conseguia sair de trás, porque aquela velha história, né, cara? Os jogadores do Corinthians que entram, o Luan, o É. time inteiro pilhado, o Luan entra de uma forma, ele, o Camacho também, eles entram no nível abaixo dos demais. O Camacho foi por necessidade, né? Porque se o É. Cantígio continua, eu acho que o placar não ficaria só 1-0. O Cantígio jogou muita bola ontem, muita bola. Ele e o Gabriel jogaram demais, demais. E a defesa não preciso nem falar, mas Não, Gabriel e Cantígio foram demais. O Cantígio, principalmente na armação do time ali, né? Tanto é que ele participa do lance do gol, né? O passe pro Otero é dele, numa jogada bem trabalhada ali, num passe errado do Reinaldo, né? O Reinaldo desce no pela ataque, esquerda, no no ataque, ataque, dentro da, exatamente. praticamente na área do Corinthians. Exatamente, o Reinaldo, ele nem cruza, nem passa, ele simplesmente joga a bola pro meio do campo ali, né? Pro meio da área. O Isso. Cantígio intercepta a bola muito fácil. Cantígio joga no Léo Natel fazendo um pivô na intermediária Isso. do Corinthians ainda, devolve pro pé bom do Cantígio, que só dá uma ajeitadinha e já lança o Otero. Muito veloz o Otero, entrou e eu achei também que a cobertura ali não foi muito bem feita, né? Não, ela não foi, a cobertura não foi bem feita e não foi o primeiro lance que isso aconteceu, porque Não, se é o primeiro lance que acontece, você fala assim, ah, o São Paulo ali não estava esperando. Mas o Léo Natel já tinha entrado duas vezes, uma já. jogada que num contra-ataque acabou nem dando em nada, mas num outro ele entrou sozinho na marca do pênalti, Isso, perdeu um gol feito, isso. e E o depois do Otero tava gol, do lado esquerdo dele entrando livre, livre. É claro, livre. mas o Otero tava nas costas dele, não, mas podia ter Mas tinha que um. bater. Tinha que bater, mas o Otero podia ter gritado ali um deixa, alguma coisa assim também, Né? né? E ainda depois do gol, teve um outro lance que também o Leonatel foi pela direita e comeu o Bruno Alves e aí finalizou mal, jogou a bola para o meio fraca. Isso. Com todo mundo Mas do Corinthians dentro da área. O Fábio Santos foi na uma, esquerda, livre, 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 e a bola não foi consegue chegar. uma
constante do ataque do Corinthians e uma constante da defesa do São Paulo. Os dois defensores do São Paulo muito maus, e o Corinthians explorou muito essa bola aí. Principalmente o lado esquerdo do São Paulo, né? A gente, durante o jogo a gente até comentou, o Reinaldo parecia que não estava lá. Assim, você olhava a câmera, eu assisti no Premiere e a câmera focava ele quando ia bater um lateral, alguma coisa assim. Parecia que, tipo, era só mais um jogo, só que era jogo contra o Botafogo, era jogo contra o Ibis, assim, não era um jogo contra o Corinthians. A gente até conversa aqui, eu principalmente, eu sou muito mais. Na hora do jogo eu fico muito nervoso com as coisas e tal, e eu até prefiro não gravar depois do jogo, porque a visão que eu tenho no dia seguinte, ela é muito diferente do que eu tenho depois do jogo. Ontem, na hora que acabou o jogo, eu estava inconformado. E aí hoje eu cheguei naquela conclusão assim, a gente já conversou isso uma vez sobre, na época que teve São Paulo e Fortaleza. E aí a gente tem que tomar alguns cuidados, por quê? Porque às vezes, como o São Paulo é o líder do campeonato, o São Paulo vinha jogando bem, se eu chegar e falar que o São Paulo jogou mal, eu não quero nunca tirar o mérito do Corinthians, já antecipar isso para o torcedor, principalmente para o torcedor corintiano, que se eu falar a questão do São Paulo jogar mal, eu não estou querendo tirar o mérito do Corinthians, mas eu não consigo identificar até que ponto o São Paulo jogou mal por conta que o Corinthians jogou bem, ou até que ponto o Corinthians jogou bem porque o São Paulo estava muito abaixo. Eu entendo isso, mas olha, mas tem uma curiosidade aí, e assim, sem a gente conversar, a gente não combinou isso, mas É, eu pensei sobre isso também. Inclusive ontem, um pouco depois do jogo. Só que a gente falou a mesma coisa de Corinthians e Inter, a gente falou a mesma coisa de Corinthians e Grêmio, e até certo isso. ponto a gente falou a mesma coisa de Corinthians e Atlético. Então, eu começo a enxergar que são méritos do É. Corinthians. A gente tinha falado isso do São Paulo e Fortaleza também, porque Também, nos dois, lá atrás, os dois jogos, e passa a não ser coincidência. E aí a conclusão que eu cheguei é que foi um pouco de tudo. sim. Eu acho que sim, o maior mérito é do Corinthians. O Wagner Mancini mostrou nesses 10 dias que ele teve de treinamento que ele se preparou para esse jogo. Até conversando com um amigo meu, ele falou assim: o Corinthians agora, acho que o próximo jogo é contra o Goiás, e talvez o Corinthians tenha até mais dificuldade contra o Goiás do que teve contra o São Paulo, porque aí tem que propor o jogo, e é a grande dificuldade do Corinthians, né? Agora, antes de começar o programa, a gente estava falando que o ataque, o meio de campo da parte ofensiva do Corinthians vai totalmente na contramão do meio de campo e a parte defensiva do Corinthians. Porque enquanto a parte defensiva com o Gabriel, com o próprio Cantígio, com os jogadores de defesa, ela foi excelente, o ataque do Corinthians foi pífio, porque era um jogo para ele ter acabado pelo menos 4. Né? Foi pífio na finalização, mas o Casares armou o time muito bem. Não, O mas Casares deixou o Leonatel 2, 3 vezes sozinho, né? enquanto ele teve perna. Sim, Né? lógico. Depois ele parou, mas assim, entra aí o Leonatel, entra o gol que o Ramiro perdeu, é um gol que não se perde. O do Camacho, então, cara, O Camacho não poderia nem estar no Corinthians, cara. Ele é muito ruim. E eu descobri hoje, um pouco antes de entrar aqui, que o contrato dele vai até dezembro de 2022. É inexplicável. Não dá, cara. Bom, aquele tipo de contratação que assim, só quem está lá dentro sabe por que contratou. E pensando nessa questão toda que eu falei, preciso tomar muito cuidado para não tirar o mérito do Corinthians e não é isso. Mas analisando friamente a parte do São Paulo, os jogadores todos estavam muito abaixo. O Volpi teve aquela falha no lance do Camacho, mas ainda foi o cara que livrou o time em alguma coisa. Mas de resto, exceto o Gabriel Sara, que foi o jogador mais perigoso do São Paulo no jogo, com arrancada, essas coisas, o time do São Paulo foi muito mal. E aí eu fui analisar algumas coisas que aconteceram durante o jogo. E o que eu achei mais interessante, o Mancini conseguiu, ele fez uma fórmula para jogar contra o São Paulo, que é deixar dois caras que são importantes para o São Paulo sem função, que é o Luan e o Daniel Alves. Eram dois jogadores que eles não tiveram função no jogo. Se você analisar, assim, o Luan não tinha quem marcar, porque o Corinthians não tinha um meia extremamente ofensivo. Então, o Cantígio
o Ramiro, eles não jogavam onde estava o Luan ficava sem saber o que fazer. Uhum. Porque E ficou com a primeira linha de quatro ficou. Durante um pedaço do primeiro tempo ela até foi mais alta, mas principalmente no segundo tempo, a primeira linha de quatro ficou bem baixa, né? não, e assim, e mesmo quando era uma linha alta, era uma linha alta de marcação e não de ataque. O Uhum. Corinthians não avançava com essa linha para onde o Luan faz o papel. Então o Luan ficou meio perdido. E o Daniel Alves, por incrível que pareça, ele não teve o embate. Ele não tinha ninguém para fazer o embate com ele. Por quê? O Daniel Alves tinha liberdade de pegar a bola e a marcação estava onde? No Sara e no Igor Gomes. E para quem que no Sara, no Igor Gomes, no Luciano e no Brenner. Ele não tinha para quem jogar a bola. Então o Daniel Alves pegava a bola, ele errou tudo, porque também ele não tinha para quem passar. Não é uma defesa. Ele jogou, foi a pior partida do Daniel Alves com a camisa de São Paulo. O Mancini ele deixou o Daniel Alves assim, ó, você quer jogar? Joga, só que você não vai ter para quem passar a bola. E aí quebrou o São Paulo. E assim, cara, realmente ontem os méritos são praticamente todos do Mancini, cara. Inclusive, Sim, o perfeito. Cássio sai de campo falando que o Mancini foi perfeito na semana. O Gabriel falou no pós-jogo, né? O Gabriel que cresceu com o Mancini, Demais. a gente 400 falava aqui um minutos tempo sem atrás tomar um que. amarelo já. Não, e a gente falava aqui na época do Coelho que era insuportável ver o Gabriel jogar, porque ele não acertava nada. Além da parte de marcação, ele está conseguindo distribuir passe, coisa que ele não fazia antes. E o Fábio Santos, no pós-jogo, também falou dos méritos do Mancini. E assim, quando você tem um cara ali falando, tudo bem, mas quando você já tem 3 ou 4 jogadores falando do mérito do treinador, é porque É, realmente os caras assimilaram aquilo que o Otero falou também. Então, assim, são 4 caras diferentes falando dos méritos do treinador. Então, isso tem uma mensagem ali, né? De que o que o cara tem, quis exato. realmente foi absorvido. E Isso aconteceu no São Paulo com o Diniz. Você até chamou a atenção da questão do vestiário do São Paulo no nosso último programa. sim. Isso é mérito do cara. Isso acontece. E a partir do momento também que os jogadores têm essa compreensão, as coisas começam a facilitar para o treinador e para o time, né? Sim. O YouTube do Corinthians divulgou um vídeo hoje, se eu não me engano, foi hoje. Bem legal de se ver. Ele mesclou parte do que aconteceu num treinamento durante a semana com parte do pós-jogo. Então, inclusive de sobrepondo imagens, e foi muito legal mesmo de ver. Durante a semana, o Mancini abre um dos treinamentos, juntando os jogadores ali, e ele fala assim: deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual é o nível de raiva que vocês estão para esse jogo? Aí eu a princípio eu falei, caramba, mas o cara evocar uma parada dessa, né? Porque não é inimigo, né? É adversário. Só que ele foi perfeito, cara. Porque ele fala assim, para um jogo como esse, a gente não tem que ter só competência, a gente tem que levar um pouco de raiva também para dentro do campo. Exato, Se a exato. gente não levar raiva nenhuma, nós vamos passar pelo jogo. Não foi com essas palavras, Isso, raiva sim, mas não foi com essas palavras, mas foi assim: se a gente não levar um pouco de raiva para dentro do campo, nós vamos passar pelo jogo e não vamos sentir nada. e eu acho, e analisando o jogo, foi aí o ponto principal do jogo. Enquanto um time estava com raiva e não queria perder, o outro estava achando que ia fazer um gol a qualquer momento, que era muito mais superior. Eu acho que o São Paulo ontem entrou com uma cabeça, como foi contra o Vasco, nós estamos enfrentando um time tecnicamente inferior, e nós vamos ganhar sem. E os jogadores do São Paulo não levaram em consideração que estavam jogando contra o Vasco e principalmente que estavam jogando contra o Corinthians. Uhum. E essa questão da raiva bate muito aí, cara. Um outro ponto que eu achei bem legal desse vídeo e que o editor do vídeo ele foi muito feliz, que ele coloca o Mancini falando o que eu vou reproduzir para quem não viu e assim ele deixa só a voz do Mancini e só que ele traz a jogada do gol para a imagem como se fosse a narração do Mancini. Uhum. Então, a jogada começa com o Reinaldo, né, indo lá pro fundo, jogando a bola pro meio, isso a gente já falou. Só que o Mancini começa falando assim para os jogadores, nesse mesmo grupo que ele fala da raiva. Ele fala o seguinte:
Quando o São Paulo, palavras do Mancini, quando o São Paulo atacar com aquele bloco que eles atacam e a sobreposição de imagem mostrando o Reinaldo indo pro fundo, o bloco do São Paulo chegando, vai ser nesse momento. Ah, cara, eu juro que até me arrepia, porque assim, é um trabalho muito bem feito, e trabalho muito bem feito ele tem que ser elogiado. Então ele fala o seguinte: quando o São Paulo vier com o bloco de ataque que eles sempre vêm, vai ser nesse momento que nós vamos roubar a bola e na nossa velocidade nós vamos pegar eles no contra-ataque. Então assim, e o editor, como eu falei, muito feliz, faz a sobreposição da fala do Mancini com a imagem acontecendo do gol. Foi extremamente perfeito, foi exatamente o que aconteceu. Então assim, eles criaram esse contra-ataque porque treinaram esse contra-ataque. E não foi só um, né? Não foi só um. Se o editor da TV Corinthians aí pegar mais 4 ou 5 lances com a mesma fala, ele faz o mesmo Vai ser lance. parecido, exatamente. É assim, o que eu te falei até outra vez, que teve o São Paulo e Goiás, aquele gol do Brenner, que a gente até chegou a discutir referente ao golaço. Ah, mas o Brenner só tocou na bola. É que a jogada em si, quando ela é bem trabalhada, e depois que o São Paulo divulgou aquele vídeo do Diniz do lateral, bate um orgulho na gente de falar assim, caramba, cara, os caras não estão à toa lá, né? Não estão indo lá para fazer trotezinho no gramado, entendeu? Como a gente via, dá o exemplo do Corinthians, porque como o Diniz está muito tempo no São Paulo, mas vamos dar o exemplo do Corinthians. Como a gente via com o Coelho, por exemplo, que você imagina o Corinthians ganhando do São Paulo ontem com o Coelho? Não. Porque não ia ter uma jogada dessa. Era uma desorganização tática absurda. Que é a grande vantagem do Mancini. Eu acho que é o grande ponto do Mancini. Ia ficar se defendendo, dando chutão e tentar ganhar numa cobrança de escanteio. Porque o Corinthians não jogou por uma bola. O Corinthians se defendeu, mas o Corinthians não jogou por uma bola. Não. O Corinthians jogou contra o São Paulo. Eu acho que o Mancini teve... Seria até bom alguém da imprensa perguntar, mas o Mancini usou muito a tática que o Vasco usou contra o São Paulo. A tática foi a mesma, de fechar as laterais do São Paulo, principalmente o Reinaldo, fechar o meio de campo e nos contra-ataques jogar nas costas do zagueiro, porque os dois zagueiros do São Paulo, quando o time está atacando, eles jogam na intermediária de ataque. O Vasco usou isso muito bem, creio eu que o Mancini aprimorou isso daí, e se o São Paulo assistiu o jogo ontem, amigo, o São Paulo tá lascado quarta-feira. Eu acho que, assim, inclusive a gente já tá chegando no final, Léo. Eu não sei se você teve tempo de ver, a notificação chegou para mim aqui segundos antes da gente entrar para gravar o programa. Luciano tá fora quarta-feira. Tá fora quarta-feira. Eu acho que é o grande, vai fazer muita falta, né? Vai fazer muita falta. De tudo que podia ter acontecido nessa rodada para o São Paulo, de ruim aconteceu. Então o Palmeiras ganhou, o Flamengo goleou o Santos, que entrou com um time de moleques, mas o Flamengo goleou o Santos. Isso. O São Paulo perdeu o Atlético Corinthians ganhou. O Atlético ganhou porque era um jogo que eu achei que o Atlético Mineiro não ia ganhar contra o Atlético Paranaense fora. E aí teve a questão da contusão do Luciano. Quando eu falei no outro programa e conversando com você em off, que o São Paulo não podia dar importância para o jogo contra o Corinthians, e eu falei isso para alguns amigos meus, esses caras não entenderam, era para não acontecer o que aconteceu. O São Paulo, ele deveria ter jogado a responsabilidade desse jogo para o Corinthians. Então, o São Paulo tinha os 10 pendurados, por mais que assim, agora não é, entenda, eu não quero fazer crítica para o Diniz, ele tem a cabeça dele, ele vai fazer o que ele achar melhor. Mas o São Paulo poderia, contra o Botafogo, ter, sim, tirado alguns caras desse jogo, ter amarelado uns 3, 4 caras, e jogado a responsabilidade para o Corinthians. Hoje, a mensagem, mesmo que o São Paulo tivesse perdido, era, mas o São Paulo também poupou alguns jogadores. A mensagem agora, jogando com o time titular, se não ganhar quarta-feira, amigo, esquece. É que era uma baita de uma escolha de Sofia, né, Léo? Porque se ele também entra com o time reserva e perde também... A gente falou isso. Mas, é uma situação bem complicada, cara. É que eu falei que o torcedor do São Paulo tinha que ter um entendimento desse jogo. Por mais que, por exemplo, eu tô puto por ter perdido pro Corinthians, enfim, o São Paulo hoje, o que é mais importante pro São Paulo? Ganhar um título ou ganhar do Corinthians na Arena? Se o São Paulo é campeão brasileiro, ninguém nem vai lembrar que o São Paulo perdeu pro Corinthians na Arena. O São Paulo tinha que ter tirado o peso do jogo. Né? Essa era a minha... Eu estou muito tranquilo para falar, porque eu venho falando isso
para você já tem um tempo, para os meus amigos são paulinos também. E só que o próprio torcedor do São Paulo começou, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar. E não Então, ganhou. mas eu E acho agora, que, mas eu acho que isso só ilustra a escolha de Sofia que estava o Diniz e o clube sim, como um todo, né? foi, Porque se a pressão tá imposta pela torcida, e seja do clube que for, não necessariamente a gente está falando do São exato. Paulo porque é a ocasião, mas poderia ter sido ao contrário, do Corinthians para o São Paulo, não e Claro, não claro, claro. ou do Mas Palmeiras para alguém que seja, mas se a pressão já está instaurada, cara, é uma baita de uma escolha de Sofia não, eu que, meu, concordo, não é uma crítica à escolha do Diniz, mas o que eu é uma acho que é mais opinião. uma. Não, e é mais uma questão da torcida do São Paulo, né, ser um pouco mais fria referente a algumas coisas. Uhum. Tá certo que esse tabu na Neoquímica incomoda, mas também vem aquele, o próprio torcedor do São Paulo se embutiu aquele negócio assim, a gente é freguês do Corinthians. Gente, o São Paulo não é freguês do Corinthians. O Corinthians tem uma dificuldade gigante de ganhar do São Paulo, né, no Morumbi. O Palmeiras, por exemplo, ficou 15 anos sem ganhar do São Paulo no Morumbi, e a torcida do Palmeiras não pegou esse negócio de a gente é freguês. É que a torcida do São Paulo, tudo que a torcida do Corinthians fala, a torcida do São Paulo compra a ideia. E tá errado. O torcedor tinha que ter sido um pouco mais frio nesse momento, mas aquilo também. Cada um torce da maneira que acha melhor e da maneira que gosta, enfim. O que pegou para mim? Eu fiquei na dúvida se o São Paulo entrou abaixo na questão de pegada por conta dos cartões amarelos, porque o São Paulo não ganhou uma dividida. E no primeiro turno, por exemplo, eu lembro que a gente conversando durante o jogo, você falava assim para mim, cara, não é possível, o Corinthians não ganhou uma dividida do São Paulo. E o São Paulo ganhou o jogo no primeiro turno porque todas as divididas foram do São Paulo. Todas. O Corinthians deu um ataque no primeiro tempo, foi o gol do Ramiro, e de resto, assim, a gente olhava o jogo e falava assim, cara, o Corinthians num jogo, segundo tempo foi um pouco mais parelho, mas se você pega o jogo como um todo, o São Paulo ganhou todas as divididas. Ontem, os jogadores do São Paulo não dividiam, Não. o Reinaldo não reclamava, o Diniz não reclamou, não sei, o Diniz está com 2 cartões amarelos, não sei se você percebeu, o Diniz não falou nada. Uma coisa, uma arbitragem muito boa do Klaus Sim, também, sim, os jogadores colaboraram, né? sim. Porque o Corinthians entrou com pegada, mas o Corinthians foi extremamente leal a todo momento. Quando Os teve dois foram. paralisação dos dois times, foi um respeito grande, coisa que em São Paulo e Corinthians já tinha um tempo que não acontecia, né? Principalmente entre Wagner e Reinaldo, que é sempre. Nossa, Fagner e Reinaldo, que é é. sempre E uma eu tensão. fiquei com isso na cabeça, assim, cara. Se os jogadores do São Paulo já não estavam preocupados para quarta-feira, primeiro que achando que podia ganhar do Corinthians a qualquer momento, e segundo com essa questão de cartão, porque o São Paulo foi muito apático. E para quem viu os últimos jogos do São Paulo, não era um time apático. Agora, eu ainda estou tentando definir se o Corinthians causou isso no São Paulo, ou se o São Paulo entrou com uma Bom, prepotência achando que ia ganhar. então é o seguinte, Léo, a gente pode pedir para que as pessoas deixem os comentários justamente isso. Os São Paulinos Méritos. deixarem o CPF lá, eu já vou mandar o meu também, tá? Vou mandar o meu lá pro Vinícius. Então, assim, a gente já chegamos ao final. Deixe seu comentário aí. O jogo foi mérito do Corinthians, demérito do São Paulo. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, por favor, nos ajude. Deixe seu like. Não esqueça do Instagram do programa, @programa 45 minutos. Léo, Né? E no próximo clássico, quando você falar do 1-1, eu aceito, tá? eu tentei. Senhores, Até abraço. mais.